Canal Abre Alas FC, falando de história. Eu sou o professor Dácio e vamos falar mais um pouquinho de histórias do nosso Mengão queridão. E nesse quarto capítulo, depois da trilogia Zico, eu vou falar de um gol que para mim e para muita gente se classifica entre tantos outros como um dos mais importantes da história do nosso Mengão. Foi o gol de Rondinelli contra o Vasco aos 43 minutos do segundo tempo, em dezembro de 1978. Numa partida duríssima, tá? O time do Vasco muito bem armado, jogando com a vantagem do empate, o goleiro Leão numa tarde impossível, catando tudo que o Flamengo chutava, inclusive o zagueiro gaúcho meteu uma bola no cantinho, quase fazendo um gol contra. Leão foi lá, buscou, mas o nosso Antônio Tobias Rondinelli, o deus da raça, fez o time de Zico e companhia derrotar o time de Roberto Dinamite e conquistar o estadual daquele ano. Contextualizando a história, nós tínhamos perdido a Taça Guanabara de 76, um pênalti perdido pelo Zico. Na decisão do segundo turno carioca de 77, foi a vez de Tita perder uma penalidade máxima, ambos para o time vascaíno. Nesse 3 de dezembro de 78, ao Vasco bastava o empate para erguer a taça do segundo turno. E antes do jogo, o que não faltavam eram gozações que insistiam em pechar, né, em marcar o nosso time como time sem raça, como freguês. Tá? Roberto Dinamite, antes do jogo, declarou, abre aspas, o Flamengo já foi bem melhor, metia medo quando entrava em pano. O time de hoje não tem a mesma garra, e jogar contra o Flamengo é bicho certo. Outro que gostava muito também de apimentar o confronto era o zagueiro Abel, hoje técnico, que dizia, torço para jogar a final contra o Flamengo, é o time que menos nos assusta, não sei o que é perder por ele há 1 ano e 8 meses. Isso era fato. Falando daquele gol, aos 43 minutos do segundo tempo, o Flamengo descola um escanteio. Para apressar a cobrança, o fotógrafo uruguaio Rubem Echeverria, conhecido como Che, que trabalhava à beira do campo, escorou a bola com os pés na direção de Zico. Diante de um público de 120 mil torcedores, no qual eu me incluo, Zico bateu o escanteio da direita e Rondinelli, vindo por trás, cabeceia superando o grandalhão Abel, e Leão pula e dessa vez não alcança a bola que entrou no canto à sua direita. Nosso Rondinelli corre para a linha de fundo, comemorando com uma cambalhota a vitória e o título que valeu muito mais do que um troféu. Era um título que o Flamengo não conquistava há 4 anos. O próprio Zico declarou que o gol de Rondinelli, seguido do título, deu a confiança que faltava para levar aquele Flamengo a grandes conquistas. O grande Nelson Rodrigues profetizou, daqui a 50 anos, dirão os que estiveram neste grande dia, nunca o Flamengo foi tão Flamengo. Sob o comando do técnico Cláudio Coutinho, o Flamengo desenvolveu um futebol envolvente, eficaz, consolidando uma base de jogadores que se tornaram ídolos eternos da nossa torcida. Nós saímos de uma fila de 4 anos diretamente para um paraíso esportivo, vamos dizer assim. Por quê? Numa sequência de vitórias, conquista, recorde, entre outras proezas, permitiu ao nosso time que ficasse invicto por 52 partidas, entre 78 e 79, uma das maiores invencibilidades da história. O Flamengo naquele dia jogou com Cantarelli, Toninho Baiano, Manguito, Rondinelli Júnior, Carpegiani, Adílio e Zico, Marcinho, Kleber, depois Eli Carlos e Tita, depois Alberto Leguelé, com Cláudio Coutinho. Essa conquista
teve para mim significados especiais. Primeiro, quebra de jejum, 4 anos sem conquista. Serviu de base para conquistas futuras. Libertadores, Mundial, 52 partidas invictas e consolidou grandes ídolos da nossa história, como Zico, Júnior, Rondinelli, Leandro, Adílio, enfim. Galera, esse é Falando de História, que talvez possa mostrar, principalmente para as novas gerações, a importância daquele momento que podemos classificar como um divisor de águas na história do mais querido. Mas, o mais importante, vou deixar com vocês agora o testemunho de quem foi autor e viveu aquela história. Escuta aí o que diz o nosso eterno Deus da raça, Antônio Tobias Rondinelli, sobre aquele momento. Então, professor, eu tenho para mim que a importância daquele gol foi a confirmação dessa geração Zico, né, que nasceu nas divisões de base, no infantil, infanto-juvenil, juvenil, aspirante, e para que chegássemos ao profissional. E tenho certeza que todos aqueles que foram tido a oportunidade de passar, de galgar por essas fases para chegarmos ao profissional, que a geração Zico, ela vem através do nosso Galinho de Quintino, Jaime de Almeida, Cantarelli, eu, Vanderlei Luxemburgo e Júnior, lateral esquerdo, de uma polivalência indescritível, qualquer posição atuou, como meia, como lateral direito, um bom batedor de falta também, de uma habilidade terrível, né? E essa geração, ela fez com que outras que vieram, no caso o Andrade, Adílio, Júlio César Urigueler, e tantos outros que tiveram a oportunidade de vestir esse manto sagrado, foi se criando um ditado até que hoje nós sabemos o quanto de jogadores saem aí do sub-10, sub-12, sub-15, sub-17, sub-20, em todas essas categorias, não só para o Flamengo, como a nível de futebol brasileiro. Mas o Flamengo, daquela década de 70, 80, 90, até chegar a 2000, ele fez muitos jogadores dentro de sua base. Evitou muitas compras, como é até hoje, né? A gente tem aí grandes jogadores de base, nosso lateral direito Wesley. Então, esses valores realmente sempre existiram no Flamengo. E eu acredito até que tenha clubes, né, concorrentes como é o Flamengo, eles também passaram a cuidar melhor de suas bases para disponibilizar de grandes talentos, de grandes jogadores. Mas a gente tem uma marca iniciante de tudo o que o Flamengo conquistou
daquela geração, inclusive de dirigentes, né, que valorizaram muito, caso do nosso querido presidente Márcio Braga, aí depois veio, após ele, o Antônio Augusto de Abrantes, e dando essa sequência da valorização de que craque o Flamengo faz em casa. Então, tivemos uma série de slogans, né? Uma série de ditados que realmente fazem prevalecer até hoje. E isso é realmente uma das grandes, um dos grandes feitos do Flamengo, trabalhando aí desde o presidente até os responsáveis pelas categorias de base, e isso nos envaidece, e sempre eu vou lembrar que a geração Zico foi o início de tudo aquilo em conquistas, de grandes vitórias, grandes campeonatos, não só aqui no Brasil, como no exterior. Haja o que se pode ver dentro da história de tudo aquilo que a geração Zico conquistou, desde os nossos bicampeonatos de juvenis até o Mundial no Japão. Correto? Essa é a exposição mais clara, mais lúcida e mais realista que eu posso falar para o senhor. Se der para... Fiz um apanhado aí. Qualquer coisa você pode me voltar a perguntar, que eu possa esclarecer melhor para o senhor. Valeu? Um forte abraço, obrigado aí pela lembrança. Deus abençoe o senhor e a família. Nossas saudações rubro-negras, do Rondinelli e toda a geração Zico. Fica com Deus. Forte abraço. E aí, pessoal, vocês gostaram do depoimento? Grande abraço a todos. Pedir um favor para vocês. Não esqueçam do like, de se inscreverem no canal e ativar a notificação. Também eu convido vocês a estarem conosco hoje, 19h30, no Arena Abre Alas, em que nós vamos falar mais um pouquinho de Flamengo. Canal Abre Alas FC. O esporte é nosso manto, o chat é nossa nação. Saudações.